Saudações! Sejam bem-vindos a mais uma aula do Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita. Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita, livro 2, módulo 4. Aprendendo com as curas. Roteiro 1, O Paralítico de Cafarnaum. Neste roteiro, vamos começar a estudar lições de Cristo com base nas curas que ele realizou. E vamos começar vendo a cura do paralítico de Cafarnaum, que é uma lição da qual podemos tirar uma série de ensinamentos por parte do Cristo. Tópico 1, texto evangélico. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. E estavam ali assentados alguns dos escribas que arrazoavam em seu coração, dizendo: Por que diz este assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: Por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe: Levanta-te e toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: A ti te digo, levanta-te e toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantou-se, e tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: Nunca tal vimos. Marcos, capítulo 2, versículos 3 a 12. A leitura atenta do relato de Marcos nos revela alguns ensinamentos que merecem ser destacados. O desejo de ser curado acalentado pelo paralítico, o dedicado apoio dos 4 amigos, as dificuldades que o doente e seus amigos tiveram que enfrentar, a bênção da cura realizada por Jesus, a oportuna lição que o mestre forneceu aos escribas em resposta à crítica que deles recebera. Logo no início da mensagem, nós percebemos algo que chama a atenção, que o paralítico contava com o apoio de 4 amigos. Isso já nos revela que mesmo quando vamos buscar a intercessão do Cristo, não podemos esquecer que temos em torno de nós pessoas que podem nos apoiar e nos auxiliar para que possamos chegar junto ao Mestre e receber dele o que de melhor necessitamos. No aspecto histórico, precisamos lembrar que, na época de Jesus, a ciência era pouco ou quase nada evoluída. Então, qualquer cura que acontecesse, ela tinha um caráter milagroso, tinha um caráter de fantástico. Mas precisamos lembrar que estamos diante de Jesus, Espírito superior, governante da nossa orbe terrestre. Por outro lado, a ciência veio se desenvolvendo, só que com o desenvolvimento da ciência, afastou-se o homem da religiosidade, afastou-se o homem da espiritualidade. E porque a ciência, como não consegue identificar os fenômenos imateriais, simplesmente os nega. Mas, do último século para cá, vemos a ciência se aproximando da espiritualidade, permitindo que ela entre nos recôncavos da ciência, de modo que se espera que um dia no futuro, como diz Kardec, tenhamos a ciência e a espiritualidade trabalhando unidas em prol da evolução da humanidade. E mais, vamos agora olhar de novo o fenômeno e ver Jesus. Olhando o Cristo, sabemos da magnitude dele e, portanto, para ele, solucionar essas questões que transcendiam encarnações era algo de pouca dificuldade, dada a sua vicissitude. Tópico 2. Interpretação do texto evangélico. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico trazido por 4, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava e, fazendo um buraco,
baixaram o leito em que jazia o paralítico. Marcos capítulo 2, versículos 3 e 4. No passado, como no presente, continuam chegando até Jesus os doentes do corpo e da alma, dele recebendo o amparo, para que possam suportar ou solucionar os tormentos que lhes marcam a existência. Uma primeira observação que podemos fazer é que o paralítico era alguém que expiava erros do passado. Estava ali, entravado, carregando consigo as algemas, as correntes dos equívocos do passado que agora precisavam ser redimidos naquela existência, naquela jornada carnal. A frase, e vieram ter com ele conduzindo um paralítico, trazido por 4, destaca a ação caridosa de 4 amigos que, superando todos os obstáculos, chegam até Jesus. Ainda hoje, sabemos da existência de pessoas que, imbuídas de amor e solidariedade, continuam conduzindo ao Mestre os portadores de doenças, algumas tão graves que, à semelhança do paralítico de Cafarnaum, não podem sair em busca de auxílio por si mesmos. O texto evangélico mostra também que a vida na Terra se caracteriza pela presença de sofredores de um lado e de benfeitores em número reduzido de outro. Estes benfeitores, representados pelos 4 trabalhadores anônimos, formam uma pequena equipe, unindo esforços para que os obstáculos sejam vencidos, segundo os princípios da lei de cooperação. Trabalham em uníssono, sem medo, sacrifícios, garantindo equilíbrio e atendimento aos que se encontram sob o jugo da dor e do desajuste, carentes de tratamento. A expressão "e vieram ter com ele" revela que o título de benfeitor é concedido apenas aos que vivem na órbita do Cristo, que sabem conduzir os que sofrem até ele, encaminhando-os na direção do bem verdadeiro. Nem todas as pessoas conseguem, pelos próprios recursos, caminhar diretamente até o Cristo. Contam, então, com a boa vontade e a dedicação de amigos que, por elas, intercedem junto ao Senhor. Tudo aconteceu com o paralítico apenas pela intercessão de 4 amigos. Não fossem os 4 amigos, não haveria como ele chegar até o Cristo. Por mais que o paralítico tivesse fé, por mais que o paralítico tivesse méritos, ele nada conseguiria se não tivesse sido colocado diante do Mestre. E ele só consegue chegar diante do Mestre graças à intercessão desses 4 amigos. Isso nos revela que na Terra, apesar de estarmos em um mundo de provas e expiações, onde temos e experimentamos sofrimentos, também existem os benfeitores, existem aquelas almas boas, abnegadas, que trabalham no auxílio do Cristo. É o caso desses 4 amigos do paralítico, que se colocam como auxiliares do Cristo, levando até ele, aquele homem que estava em sofrimento. Isso revela que o auxílio do Cristo é tão amplo que ele conta também com pessoas encarnadas e desencarnadas que trabalham junto com ele, junto com os desígnios de Deus, para que o bem possa um dia imperar na Terra. Esses benfeitores, eles já estão em sintonia com Cristo, mas estão aqui no plano material executando esse auxílio, esse socorro a todos que necessitam e que estão em condições de serem auxiliados. E esses benfeitores conduzem a pessoa, o espírito, seja encarnado ou desencarnado, para estar próximo do Mestre e aí receber o socorro de que necessitam. Independentemente do tipo de enfermidade, o processo de cura só se concretiza com a devida superação dos obstáculos, simbolizada pela palavra multidão, existente nesta frase, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão. Percebam então que a palavra multidão aí tem um duplo sentido, uma dupla conotação. A primeira conotação é de grande quantidade de pessoas que estavam ali em volta da casa para ouvir o Mestre. Mas há também as nossas multidões interiores, os grandes obstáculos que nós mesmos carregamos dentro de nós e que nos afastam do Cristo.
essa multidão também é superada com auxílio de benfeitores. Muitas vezes a multidão que enfrentamos é a multidão interior. São os obstáculos às nossas inferioridades que nos afastam, que nos impedem de chegar até o Cristo. Para vencer essas multidões interiores, assim como as exteriores, somos a todo momento auxiliados por espíritos benevolentes, encarnados ou desencarnados, que estão ali aptos a fazer-nos superar essas multidões e chegar até Jesus. Porque é importante nós compreendermos que nossa mente, nosso espírito, possui essas barreiras e precisamos trabalhar paulatinamente para que essas barreiras sejam pouco a pouco vencidas, superadas, extirpadas da nossa existência. Para isso, é necessário um esforço íntimo, e é esse esforço íntimo que muitas vezes conseguimos realizar com o apoio daqueles entes benevolentes que nos cercam. O texto do evangelista Marcos informa que os amigos do paralítico não se deixaram abater quando, conduzindo o doente até Jesus, depararam com a multidão. Usando da criatividade, abriram um buraco no telhado, por onde deixaram o leito em que jazia o doente. Extraindo o espírito da letra, podemos afirmar que em todo o processo de auxílio encontraremos de forma natural uma multidão de desafios. Entretanto, se existir sinceridade de propósitos, saberemos superar as dificuldades, identificando medidas alternativas. Outro ponto que merece comentário diz respeito à solução encontrada pelos 4 amigos para conduzirem o paralítico até onde Jesus se encontrava. Fica evidente que, para socorrer os necessitados, devemos elevar nosso padrão vibratório, a fim de que sentimentos inferiores, decepção, ansiedade, angústia, etc., não invalidem as nossas ações. Subir ao telhado significa manter-se em sintonia elevada com os benfeitores que se encontram em planos superiores. O buraco no telhado pode indicar uma brecha que foi aberta nos condicionamentos mentais do doente, necessária para conduzi-lo definitivamente a Jesus. Essa abertura mental no telhado libera concepções cristalizadas e assegura o encontro com o Mestre, cognominado de A Luz do Mundo. Percebemos assim que a firme vontade do paralítico encontrou ressonância na louvável disposição dos seus amigos. Percebemos então que para que o paralítico conseguisse chegar até Jesus, havia um desafio a ser transposto. Mas os amigos do paralítico não se abateram diante desse desafio, significando que muitas vezes precisamos sim enfrentar as dificuldades da vida e contar com o apoio daqueles que vão nos incentivar a seguir adiante, apesar dos obstáculos. Então, esses amigos auxiliaram o paralítico, levando-o até o telhado da casa, significando então que, para nós conseguirmos nos ajudar e ajudar também aqueles a quem desejamos prestar auxílio, é preciso nós elevarmos o nosso padrão vibratório. É preciso nos aproximar de Jesus através do aumento dessa frequência vibratória, dessa sintonia com as esferas superiores. E a brecha no telhado representa justamente a abertura da nossa casa mental, de maneira que a luz possa ali penetrar. Aberto o telhado, conseguiu então o paralítico acessar a Jesus. Quando abrimos o telhado da nossa casa mental, permitimos que as luzes das esferas superiores penetrem no nosso âmago e assim consigamos enxergar a luz obliterada pela nossa inferioridade, pelas nossas imperfeições, pelos nossos desvios. O milagre do paralítico de Cafarnaum é um ensinamento de Jesus que nos possibilita compreender como conseguimos atingir o processo de cura. O primeiro mecanismo para alcançar esse processo de cura é justamente a elevação da nossa espiritualidade, a elevação do nosso padrão vibratório, de modo que consigamos atingir
às esferas superiores. No caso, essa elevação de padrão vibratório, ela foi possibilitada pelo auxílio desses 4 amigos. E com o padrão vibratório mais elevado, pôde então aquele espírito sofredor receber ali os eflúvios celestiais. E desse modo, esse espírito sofredor conseguiu receber ali o amparo e conseguiu redimir ali, conseguiu compreender as suas dívidas, os seus débitos do passado, e aí receber de Jesus o perdão que lhe possibilitou se libertar daquelas causas que geraram o efeito da paralisia. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. Marcos capítulo 2, versículo 5. Jesus atendeu o paralítico, fundamentando-se na fé revelada por este e na dos seus intercessores, manifestada em atos de coragem e de abnegação. A fé do enfermo e dos cooperadores, tendo como base a misericórdia divina, culminou em concessão de nova oportunidade para a superação de débitos contraídos em existências pretéritas. Assim, a expressão disse ao paralítico atravessa os séculos e chega ao presente, nos fazendo ponderar a respeito da força do magnetismo do Cristo, que, agindo com amor e sabedoria, concede nova oportunidade àquele companheiro. Percebemos então que o ponto fundamental para que o auxílio de Jesus acontecesse foi a fé. A fé tanto do paralítico como também de seus 4 amigos. Essa fé manifestada pelo sofredor e pelos seus intercessores foi a chave que abriu a porta que levou até Jesus. E neste ponto, vemos a importância do magnetismo. Magnetismo esse manifestado justamente pela proximidade vibratória entre o doente e seus auxiliares e Jesus. Essa proximidade, ela fez com que a atuação do Cristo fosse mais favorável, já que aqueles indivíduos conseguiram entrar em sintonia com ele. E Jesus pôde, então, atuar de maneira mais eficiente para liberar aquele homem daquele sofrimento. Esse aspecto nos traz uma importante lição. A lição de que, para que possamos obter os auxílios superiores, é indispensável que nós estejamos em sintonia com as esferas superiores. E isso só se faz através do esforço, através da nossa busca da reforma íntima. O mesmo esforço que aqueles 4 amigos tiveram que fazer para levar o paralítico até o telhado da casa é o esforço que também precisamos nos lembrar para que possamos nos aproximar de Jesus e entrar em sintonia com ele. A afirmação de Jesus ao paralítico, Filho, perdoados estão os teus pecados, expressa que ele, o Cristo, estava ciente do novo estado de alma do enfermo. Filho é uma expressão carinhosa aplicada ao homem renovado pelas provações, mas capaz de refletir os ensinamentos de Jesus nas suas ações e exemplificações no bem. Sabe este que, pela sua atividade no bem, pode provocar efetiva mudança de comportamento, desvinculando-se dos fulcros de sofrimento que o mantém prisioneiro na esteira das vibrações kármicas. Neste sentido, o perdão só pode ser decretado quando se conhece a extensão das causas e dos efeitos, dos agravantes e dos atenuantes que marcam o processo evolutivo de cada pessoa. A este respeito, informam os espíritos superiores que o perdão é medida de inteligência e bom senso que nos desoneram de vinculações complexas e indesejáveis. Jesus, ele consegue ali reabilitar aquele homem, aquele espírito, simplesmente porque ele percebe o quanto aquele espírito já tinha avançado e já tinha compreendido os seus equívocos, já tinha ali se reajustado. Então, Jesus concede-lhe o perdão porque percebe que, dentre tudo aquilo que ele carregava de males do passado e aquilo que ele já havia expiado naquela existência, que ali a sua conta estava ajustada e que, por isso, era o momento de liberar, de aliviar o fardo que aquele homem
deveria carregar. Jesus, então, na qualidade de governador espiritual da terra, conseguia compreender a dimensão daquele espírito. E ao fazer isso, ele teve como ponderar entre tudo aquilo que ele precisava resgatar, recuperar, redimir os erros do passado e o que ele já havia experienciado naquela existência e em existências anteriores que justificavam esse perdão, essa remissão. Por isso, Jesus, na sua eucessitude, consegue ponderar esses fatores e conceder a indulgência, conceder o perdão àquele homem. E estavam ali assentados alguns dos escribas, que arrazoavam em seu coração, dizendo: por que diz este assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? Marcos, capítulo 2, versículos 6 e 7. Quem se dedica ao esforço de superação das próprias imperfeições se defronta com as reações voltadas contra os propósitos de melhoria. Tais reações caracterizam os interesses imediatistas, as tradições ou apego simbolizadas nos escribas assentados citadas no texto. Quando estamos no esforço de melhoramento, sempre nos deparamos com a tendência à inércia, a tendência a ficarmos paralisados, que é o que representam esses escribas assentados, justamente dando essa ideia de paralisia, de inércia, mostrando aí no contraponto de que aqueles escribas estavam mais paralisados do que o próprio paralítico. E quando nós nos deparamos com essas questões que nos fazem paralisar, sejam por nossas ações mesmo, ou pela influência de outras pessoas, precisamos romper esse ciclo de inércia para que possamos receber o auxílio do Cristo. Muitas vezes nós somos levados a essas manifestações de desânimo, rebeldia, de fuga, justamente porque há necessidade de um esforço para nos elevarmos e chegarmos próximo de Jesus. E muito desse esforço, ele faz com que nós acabamos desistindo. Vemos também outras pessoas que convivemos nos fazendo desistir, querendo nos desestimular, querendo dizer que tudo é muito difícil, e acabamos entrando na vibração dessas pessoas. E ao fazer isso, nós ficamos como os escribas assentados, que estavam ali atrapalhando o padrão vibratório, porque ao invés de eles perceberem o que estava acontecendo e avaliarem aquilo com o coração, eles estavam julgando o que estava acontecendo. E por isso Jesus sente o coração deles. Vemos de um lado Jesus conclamando a criatura ao serviço de melhoria espiritual, do outro, as insinuações da própria inferioridade moral plantadas e arraigadas no psiquismo, expressas no arrazoavam entre si. A discussão era uma tentativa de abafar os propósitos de edificação espiritual que o Cristo lhes disponibilizava naquele momento. Este raciocínio se confirma na seguinte indagação proferida pelos escribas: por que diz este assim blasfêmias? Incapazes de atentar para os mais elevados valores espirituais, adotam atitudes próprias de espíritos cristalizados em ideias, atitudes e convenções mundanas, desprezando a mais bela expressão do amor que misericordiosamente lhes oferecia o Cristo. Ignorando tal bênção, faz-se logo presente, em consequência, a pressão do homem velho, inconformado e desinformado, mas que se insurge contra a legitimidade dos valores nobres, perguntando: quem pode perdoar pecados senão Deus? Esta indagação revela que os escribas estavam fechados ao entendimento espiritual. Na verdade, é justo admitir, as perguntas proferidas por eles podem também ser indicativas de dúvidas. Percebemos, então, que a presença dos escribas tem o sentido também de nos fazer compreender que, ainda que Jesus, com a sua excelsitude, estivesse ali, apto a realizar ali aquele milagre, aquela cura, também existiam pessoas ali que estavam com o pensamento cristalizado e que, ao invés de
compreender e perceber ali a beleza daquele momento, estavam ali apenas para criticar, apenas para julgar. E esse é o ensinamento que os escribas trazem para nós, que precisamos aprender a controlar os nossos pensamentos, porque muitas vezes os nossos pensamentos, eles nos querem manter na mesma frequência vibratória, uma frequência vibratória mais baixa. É muito difícil, exige um esforço a elevação desse padrão vibratório para que possamos entrar em sinergia com o mestre. E vejam que na situação havia ali um certo embate. Havia um embate do esforço do paralítico para elevar seu padrão vibratório e o embate dos escribas que, cristalizados em suas ideias, em seus preconceitos, em sua baixa vibração, queriam manter o ambiente em baixa vibração, apesar da presença do Cristo. Por isso que precisamos compreender que o Cristo, ele é a luz do mundo, mas essa luz só vai brilhar se nós permitirmos que ele brilhe. Enquanto nós nos fechamos, nos cristalizamos, nós nos encarceramos dentro das nossas casas mentais, sem abrir o telhado para que Jesus possa iluminar-nos, nós estaremos como os escribas assentados. Uma observação importante sobre quem eram os escribas. Os escribas eram estudiosos da lei de Moisés e que, por isso, eles tinham um papel importante dentro da igreja judaica, dentro ali dos templos. Os escribas, eles eram estudiosos e eram tidos como aqueles que tinham a capacidade de interpretar e dizer como aplicar as leis de Moisés. E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: por que arrazoais sobre essas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer-lhe: levanta-te e toma o teu leito e anda? Marcos, capítulo 2, versículos 8 a 9. Apesar da ressonância que as palavras de Jesus, amar a Deus e ao próximo como a si mesmo, provocam em nossa consciência, preferimos em geral o arrazoado das palavras vãs, que abordam os problemas da lei e das tradições, que nos mantêm desinteressados de conquistas sublimes. Jesus, o mestre por excelência, lê com clareza o pensamento dos escribas. Daí, ter-lhes perguntado: por que arrazoais estas coisas em vossos corações? A capacidade de Jesus permitia que ele estivesse em contato com todos os espíritos que ali estavam. E é nesse contato que ele percebe o que acontecia no íntimo daqueles escribas. Ele consegue ali captar a vibração, captar o pensamento daqueles escribas e consegue rapidamente mostrar para eles que eles estão equivocados. Isso só é possível diante da magnitude do Cristo. O desconhecimento dos mecanismos que regem a manifestação da lei de causa e efeito por parte dos escribas permitiu que Jesus lhes perguntasse: qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe: levanta-te e toma o teu leito e anda? Sabemos que a cura foi efetivada porque Jesus percebeu que o tempo de expiação da doença tinha chegado ao fim. Estão perdoados os teus pecados. Indica também que as causas geradoras da paralisia deixavam de existir a partir daquele momento e que a expiação chegava ao seu término. As verdades espíritas nos orientam que nada acontece por acaso e que um axioma governa nossa existência. Todo efeito tem uma causa geradora. Jesus nunca agiria de forma injusta ou arbitrária. Ele concede a cura ao paralítico porque ele consegue compreender a dimensão dos equívocos do paralítico e o quanto que ele já havia expiado. E ele, julgador divino, compreende que era o momento de fazer cessar aquela expiação. Daí ocorre a cura que Jesus opera. O processo da doença do paralítico e da cura de Jesus é a nítida materialização da lei de causa e efeito. A lei de causa e efeito se manifesta exatamente quando todas as nossas ações são causas
que vão gerar efeitos que podem ser positivos ou negativos. Vemos, então, nessas causas, os equívocos que aquele homem havia cometido em existências passadas. O efeito era a doença que ele experimentava. Mas, mais uma vez, a lei de causa e efeito vem se manifestar, quando Jesus pondera entre o que ele já havia expiado e o que ele, então, precisaria ganhar em termos de prosseguimento de jornada. E Jesus, fazendo essas ponderações, entende que a expiação estava cessada e por isso concede ao homem a cura, a sua reabilitação daquele processo de doença, daquele processo kármico. Perdoando os pecados cometidos pelo paralítico, ou simplesmente dizendo-lhe, levanta-te, toma teu leito e anda, Jesus nos faz lembrar questões relativas ao livre-arbítrio, à lei de causa e efeito, ao arrependimento, às provas e expiações, à reencarnação, ao trabalho de melhoria espiritual, às manifestações de solidariedade, à misericórdia e à reparação de faltas cometidas, dentre outras. A expressão imperativa levanta-te está carregada de grande magnetismo e determinação. A partir daquele momento não existe mais um paralítico, e sim um espírito que deve adotar nova atitude, dispor-se ao labor, não esquecendo, no entanto, de que carrega consigo resíduos ou reflexos de uma experiência menos feliz vivida anteriormente. A palavra leito inserida na interrogação, toma o teu leito e anda, revela que é importante transportarmos com humildade as experiências vivenciadas e as lições aprendidas, até que esse leito não seja mais necessário à nossa vida. Jesus, ao ordenar ao paralítico levanta-te, significa ergue-se, mantenha sua vibração elevada. Jesus ali ponderava a lei de causa e efeito, ponderava sobre as reencarnações daquele homem e também dizia àquele homem que ele prosseguisse, que ele mantivesse seu padrão vibracional elevado, porque ele já estava redimido de suas faltas passadas. E a orientação de Jesus para que o homem carregasse o leito significava que o homem não esquecesse de tudo aquilo que ele havia passado, para que ele não perdesse aquela experiência, para que aquela experiência gerasse o proveito que até então tinha gerado. E ainda, significando que todos nós temos os nossos leitos, todos temos nosso acervo de existências passadas, de acertos e de equívocos, e precisamos sempre olhar para eles com o olhar do aprendiz, o olhar daquele que não quer mais errar e que quer apenas progredir e avançar espiritualmente. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te e toma o teu leito, e vai para a tua casa. E levantou-se, e tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: nunca tal vimos. Marcos, capítulo 2, versículos 10 a 12. Recordemos que antes de um enfermo ser colocado à frente de Jesus, ele se encontrava paralítico, deitado, preso no leito. Agora, porém, após a cura operada pelo Mestre, a situação é outra. Vemos o beneficiário andando, isto é, empreendendo a caminhada em direção ao seu glorioso porvir. Vemos também a manifestação de um dos mais sublimes mecanismos de reparação da justiça divina, o perdão. A paralisia simboliza, ao mesmo tempo, o auto-perdão, expiação aceita e a busca para remediá-la. E perdão de Deus, chance de reparação de erros em nova experiência reencarnatória. O perdão e a misericórdia divinos, em sua sublimidade, não tiram da criatura o mérito da própria reabilitação, mas se revelam como fator de aprendizado, os quais, registrados na memória do espírito, servirão de base para as suas novas conquistas evolutivas. Percebemos aí a importante lição do perdão. E esse perdão é manifestado de duas formas. O auto-perdão experimentado pelo próprio paralítico, que já se arrependia, que já havia compreendido todos os seus equívocos no aspecto espiritual.
e havia também se perdoado pelos seus erros. E o outro aspecto do perdão, que é o perdão concedido por Cristo, quando Cristo pondera ali toda a trajetória daquele espírito e compreende que ali deveria se encerrar aquela expiação. Jesus se dirigiu diretamente ao paralítico, falando: "A ti te digo", firmando o propósito de conduzi-lo a um processo de análise mais profunda e que, perpassando os séculos, são captados pelos nossos olhos e ouvidos. A autoridade do Mestre se evidencia na sua palavra e no exemplo. Esta é a fórmula que podemos aplicar em todo o processo de melhoria espiritual. Quando Jesus determina: "Toma o teu leito e vai para a tua casa", expressa orientação segura, como se ele dissesse ao doente: "Aproveita o instrumento de expiação que a reencarnação concedeu, aqui simbolicamente representado pelo leito, e continua no teu progresso espiritual. Vai para a tua casa." Ao final do relato da história do paralítico de Cafarnaum, o evangelista Marcos registra: "E levantou-se, e tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: Nunca tal vimos." Há dois fatos que merecem ser destacados. O primeiro diz respeito à cura do paralítico, manifestada nas afirmativas: levantou-se, tomando logo o leito, e saiu em presença de todos. O segundo está relacionado à admiração que a cura provocou aos circunstantes. A atitude do enfermo, que após ouvir Jesus levantou-se, pegou o leito e saiu, revela o processo educativo estabelecido na evolução. Quando o aprendizado é efetivo, ouvir Jesus, existe a indicação de que a lição, expiação ou provação não só foi aprendida, como também impulsionou a pessoa a partir para novas conquistas. Levantou-se. A postura do enfermo de Cafarnaum mostra igualmente que Jesus o deixou livre para agir por si mesmo, conferindo-lhe a disposição de caminhar e conduzir consigo um instrumento de provação, que era o leito, onde se recolhera por algum tempo. A admiração de todos indica que, de certa forma, a multidão que cegava Jesus aprendeu alguma coisa. O ensino verdadeiro sempre provoca este tipo de reação. Entretanto, o nível de aprendizado é variável. Em uns causará apenas admiração, propriamente dita. Em outros provocará reflexão e noutros, finalmente, resultará em transformação espiritual. De qualquer forma, porém, a lição fundamentada no bem deixa marcas eternas e, por provocar admiração, se transforma em um exemplo. Nunca tal vimos, que poderá ser seguido por todos no momento oportuno. Podemos então concluir que o ato de levantar do paralítico revela não só o fenômeno físico da cura, mas da cura espiritual. E essa cura espiritual, ela estava relacionada à elevação do padrão vibratório daquele espírito. E o ato de Jesus dizer para ele levar consigo a cama, o leito, significa que ele continuasse carregando suas experiências, que ele não esquecesse dessas experiências, ele não as abandonasse no caminho, para que ele não precisasse passar por novas experiências desagradáveis, que ele sim aprendesse, olhasse para o conjunto de tudo aquilo que ele já havia experienciado em todas as suas reencarnações, e daí conseguisse otimizar, conseguisse ganhar em crescimento, em melhoria e em avanço. E por último, quando relata o evangelista Marcos que todos ali ficaram surpresos, quer nos lembrar o evangelista Marcos de que Jesus, por onde passava, causava fortes impressões e que ali haviam aprendido uma lição. A admiração estava relacionada tanto ao fenômeno, mas principalmente à lição espiritual que cada um havia recolhido daquela cura do paralítico de Cafarnaum. Esse era o conteúdo de nossa aula. Muito obrigado por sua atenção. Peço que curta, comente, compartilhe, para que outras pessoas possam se beneficiar desse nosso curso do EAD. E desejo a vocês um excelente dia e nos vemos na nossa próxima aula. Muita paz e muita luz.